Bem-vindos a essa mais uma entrevista aqui do nosso canal Retro Samba Online. Hoje a gente está recebendo a cantora Cris Massa, que com muito carinho nos recebeu, aceitou dar essa entrevista pra gente. Cris, muito obrigada, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a cantora Cris Massa e é com muita alegria que eu aceitei gravar para vocês essa entrevista contando um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa mulher preta, periférica, sambista, que vem de uma realidade onde a gente tem que lutar muito para conseguir alcançar os nossos objetivos, mas que não desiste nunca. No nosso bate-papo aqui antes de começar a entrevista, você comentou que o seu pai era sambista, era integrante do grupo Exporta Samba, então você já tem o samba nas suas veias, né? E eu queria saber de você se alguma vez já passou pela sua cabeça cantar outro tipo de música, outro ritmo que não seja o samba. Eu já experimentei cantar outros ritmos, sim. Quando eu comecei a cantar profissionalmente, eu fui para MPB, né? Fazer violão e voz, o que muito me agrada também. Mas a magia do samba, né? O samba é aquela coisa do pessoal ficar aqui ao teu redor e bater na palma da mão e te abraçar depois no final e pedir ali para poder te seguir e tal e perguntar, pô, tu faz festa e bababá e faz casamento. É isso, sabe? Essa alegria que o samba me pegou de jeito. Comecei a participar da Unidos de Padre Miguel como ritmista, na bateria. E quando eu olhava pro palco, eu ficava louca com aquele palco, né? E eu falava assim, caramba, um dia eu quero estar ali naquele palco ali fazendo show, me apresentando. Sabe como se você não sabe muito como você vai fazer, mas é uma coisa que você almeja? Foi ali que eu comecei a ter vontade de estar num palco fazendo samba, cantando samba. E foi quando eu tomei coragem e comecei a procurar as rodas de samba, né? Meio louco isso. Procurar as rodas de samba que estavam acontecendo, né, naquele momento. E eu ia até os produtores da roda, ou o cantor que era o dono da roda de samba, e pedir para me apresentar. E eu pedi muito, gente, pedi muito. Ganhei muito não. Ah, depois. Ah, quem sabe um dia. Ou então, ah, vem aí. Sabe, aquela coisa de não acreditar, né? Tô acreditando, né? Quem é essa mulher que tá me perguntando para poder vir na minha roda de samba? Mas me deram muitas oportunidades. E eu agradeço essas oportunidades até hoje. Foram essas oportunidades que me fizeram crescer. Foram essas oportunidades que me deram coragem de montar o meu projeto, de montar a minha roda de samba. E eu agradeço até hoje um nome chamado, dentre outros, mas o Ricardo Bilhão, que é um cantor de Campo Grande, eu falo isso sempre, foi uma pessoa que me impulsionou a conseguir um lugar para fazer a minha própria roda de samba. E quem são as suas maiores referências no samba? Quem são os maiores sambistas na sua opinião? A minha maior, uma das, né? A gente no samba, a gente tem inúmeras referências. Lógico que eu tenho várias mulheres que eu tenho referência, a Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara cantou acompanhada do grupo Exporta Samba e por mais de 15 anos. Então eu ia muito show, né? E a Dona Ivone Lara sambando daquele jeito miudinho dela, eu ficava louca, né? Eu achava aquilo dali o máximo. Clara Nunes, é, era linda. Eu lembro assim pouco da Clara, né? Eu era muito criança ainda quando Clara Nunes nos deixou. Mas eu achava assim Clara fantástica. E o tom da Clara, gente, que eu acho que pouquíssimas conseguem alcançar esse tom maravilhoso que Clara Nunes tem. Elis Regina, enfim, né? Eu poderia dar aqui, né, várias mulheres, mas
Quando eu comecei a ouvir samba, eu comecei a ouvir samba ali, os LPs do Candê, que meu pai adorava, botava assim várias vezes. Eles que me levaram a ser portelense. Eu digo que eu tenho dois amores de escola de samba, né? Eu tenho a Portela, que é o meu amor de infância, né? Esse azul lindo aqui, né? Que é do quarto do meu filho, né? E aquela águia que fascina a gente. E a Unidos de Padre Miguel, que foi a escola assim que me tornou ritmista e que me proporcionou tocar um instrumento e sair na bateria, que é o coração da escola, e eu conheci isso tudo através da Unidos. Infelizmente, a gente sabe que o samba tem um histórico de discriminação, né? Desde o seu início, os artistas sofreram preconceito, uma grande dificuldade de levar a música para o público. Como é que você enxerga esse cenário, Cris? É, principalmente o samba, né? Eu tenho uma imagem, né, do Cartola, né, sentado assim, como se fosse um protesto, né? Sentado assim, no chão, né? E a patrulhinha assim, acho que tem uma foto, né, que mostra isso, a patrulhinha. E o Cartola ali, sentado ali no chão, do tipo, já que não me deixam fazer a minha música, eu vou ficar sentado aqui até a hora que eu bem entender, porque é uma forma de protesto. E a gente vive isso ainda hoje, né? O samba discriminado, o samba marginalizado, enfim, é uma luta contínua, né? A gente sabe muito bem que, infelizmente, a gente vai ter que passar a vida, né, tentando explicar, porque até hoje a gente ainda vê uma discriminação muito grande em relação ao samba. E até, desde os primórdios até hoje em dia, a gente vai ter que explicar que o samba é o segmento genuinamente brasileiro e que muitas outras vertentes vieram através dali do batuque do samba. Tem umas coisas que no Brasil a gente não entende muito bem por que elas acontecem, né? Por que discriminar? Se a gente tem tantas origens, sabe? Por que a gente ter um olhar diferente com a música do outro, com a origem do outro, com a cor da pele do outro? Por que essa coisa? E a gente não pode desistir. A gente tem que continuar ali, tem que continuar sempre falando. A gente tem que se basear sempre na história. A gente sempre tem que estar ali lembrando as pessoas que, ainda que tentem nos calar, a gente não vai calar, porque a gente é resistência, né? O samba, ele nunca vai morrer. Então, a gente é resistência. E a gente tem que ficar lembrando, é cansativa dessa, mas a gente vai ter que ficar lembrando isso o tempo inteiro e a gente vai ter que ficar contando história o tempo todo para as pessoas conseguirem entender que a origem da parada não tem jeito, é do samba e ainda que não se goste do samba, mas precisa se entender que tem uma história por trás, tem um histórico por trás. Ainda falando sobre o preconceito, aí vem uma questão mais complicada, que é ainda o preconceito com as mulheres no samba, né? Ou melhor, com as mulheres do samba. O samba nasceu na casa de uma mulher, que foi da Tia Ciata. E aí você vem contando essa história, né? E que leva a um machismo extremamente estrutural. Mas não adianta a gente guerrear, sabe? A gente precisa se colocar e sempre se basear na história. A gente precisa sempre falar, lembrar dessa história, para que algumas pessoas, sabe, parem e pensem, mesmo que não concordem, mas pensem do porquê que hoje nós estamos aqui, por que o aniversário de Dona Ivone Lara é o Dia da Mulher Sambista, por que Candeia fez, não vadeia, Clementina, fui feita pra vadiar. Você, que é funcionária pública, professora, você canta, ainda tem um programa de rádio. Como é que faz para conciliar essas atividades todas?
É, é difícil, tá? Conciliar é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Por exemplo, agora eu tô conversando com vocês, né? E Lourenço está lá fora, que é meu bebê de 2 anos e meio, com o pai se desdobrando para distrair ele. E aí você tem os seus horários, né? Que você precisa tentar se cuidar e às vezes não consegue. Trabalho é trabalho, então ser professor, ainda mais nesse momento remoto, é mais trabalhoso do que o presencial. A gente precisa ter um material, a gente precisa se organizar. E aí tem a música, e aí tem a apresentação do samba que elas fazem na rádio, tem a apresentação do samba da massa, tem a parte ali que eu escrevo, né, muitas das vezes para colunas e para o jornalismo, embora eu tenha ali assessoria de imprensa, mas a gente trabalha em comum acordo, né? Enfim, é complicado conciliar, sim. É o teu trabalho, é a tua música, é alguma entrevista, é alguma situação assim. E aí o bebê fica com o pai, ou o bebê fica com a avó, com a minha mãe. Todo mundo ajuda um pouquinho, mas tem que ter alguém para ajudar. Ou alguém, né? Porque é pesado. Né? Às vezes eu vou dormir de manhã. Né? Eu já tenho insônia mesmo, então para mim a produção das coisas que eu faço de madrugada é festa. Mas é difícil, é complicado sim. E pra gente que é mulher, muitas das vezes bate sim aquela culpa, aquela coisa de, poxa, de repente eu não tô sendo tão boa aqui, eu não tô sendo tão boa ali, como eu gostaria, tal. Mas faz parte do processo. Agora, um assunto um pouco delicado, né? A gente já passou de um ano em situação de pandemia. Como é que você acha que os artistas, especialmente aqueles que atuam, né, nas rodas de samba ou que dependem prioritariamente dos shows para poder se sustentar, como é que eles poderão continuar se mantendo? Olha, o que eu entendo desse momento dificílimo que a gente está passando na cultura é a superação de se recriar, de se reinventar. Infelizmente, o que eu vejo é que hoje viver da cultura é impossível. Viver só de cultura é impossível. Infelizmente, a gente precisa correr para outro lado. Eu já tinha, né, a minha renda como professora, tal. Mas eu conheço muitas pessoas que vivem só da música, ou músicos, né, que só tocam na noite e tal. Pessoal da produção, de evento. Então, assim, tá todo mundo sofrendo muito com essa pausa. No momento, eu vi uma entrevista do Royce Cavaco falando exatamente sobre isso na TV Samba e Pagode. E até quero mandar um abraço pro meu amigo Fabinho, de Samba e Pagode, lá de São Paulo. A entrevista que ele fez com o Royce foi linda e o Royce estava falando sobre isso. Infelizmente, né, a gente diz infelizmente porque a gente deixa um sonho, né, para tentar abraçar alguma coisa para sustentar a família. Mas é desse jeito que é nesse momento. E não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente se esconder. Tem que ter uma outra saída, fazer alguma outra coisa. Eu sempre falei sobre isso. O ser humano precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Antes dessa pandemia chegar, algumas empresas já estavam com essa visão, né, de formar funcionários que façam várias coisas, embora, né, infelizmente não se pague para as várias funções. Mas em contrapartida, o funcionário, quando sai daquela empresa, ele sai sabendo fazer um monte de coisa. E é exatamente assim que eu vejo hoje a galera que trabalha com a cultura, sabe? Você tem que saber fazer várias coisas para sobreviver financeiramente nessa pandemia. Porque senão o barco fica pesado e naufraga. Falando em você especificamente, como é que a pandemia interferiu na sua carreira? Em particular para mim, embora péssimo esse momento pandêmico em relação a tudo, muitas perdas que a gente teve,
enfim, de pessoas muito próximas. Chato a beça, né? Tudo que a gente está vivendo, esse isolamento, mexe muito com a nossa cabeça. Porém, as pessoas tiveram um olhar para o artista independente. O artista que produz ali no seu Instagram um conteúdo que chama atenção tem se sobressaído em relação ao antes, né? Antes, as pessoas só iam no Instagram da galera que já está com uma certa visibilidade. Hoje, todo mundo vê todo mundo. E isso, de certa forma, para quem é independente como eu, foi benéfico. Porque a gente ganhou visibilidade nesse período com conteúdos. Por exemplo, eu não sabia mexer em Instagram, né? Eu tinha muita dificuldade para mexer no Instagram. Eu fui obrigada a aprender a mexer no Instagram. Eu fui obrigada a aprender a fazer conteúdo, a fazer live, né? E nisso as pessoas estão vendo o seu trabalho. Isso é fantástico. Nesse ponto de vista, isso é muito bom. Só que isso, infelizmente, não gera grana, mas visibilidade gera. E a nossa esperança é que quando isso tudo, essa loucura passar, quando isso tudo acabar, né, a gente que conseguiu uma certa visibilidade possa estar lá na frente. Agora, Cris, conta pra gente, qual é o seu maior sonho? O meu sonho é conseguir fazer da minha roda de samba um projeto cultural, aonde ali acontece a roda de samba e acontece a feira com mulheres pretas empreendedoras ali mostrando os seus trabalhos e apresentando os seus produtos durante aquele período que a roda de samba acontece. Esse é o meu sonho, né? É agregar. O meu sonho é sempre agregar. Eu acho que o trabalho, quando você agrega pessoas, quando você faz parcerias, quando você consegue juntar forças, você tem mais possibilidades, né? Uma formiga, quando ela anda sozinha, é porque ela está perdida, né? A formiga, ela anda em bando. E a formiga é considerado o inseto ali mais agregador, exatamente por causa disso. Ela não trabalha nunca sozinha, né? Ela sempre está em bando. E cada formiga tem o seu grupo de funções. Um sonho eu já realizei, né? Que é estar numa rádio fazendo um programa de mulheres, falando sobre mulheres, que é o samba que elas fazem. Eu agradeço demasiadamente a Soraya Moreno, que é a madrinha do meu projeto e me convidou a estar junto com ela, fazendo o programa na Rádio Roquete Pinto, 94.1. Por favor, ouçam agora às 13 horas da tarde, novo horário. O samba que elas fazem, contando ali a história do samba através do tempo com as mulheres. Esse sonho eu tenho, assim, quando eu entro ali na Roquete Pinto, eu falo assim, caramba, eu cheguei aqui, sabe? Então, para mim está sendo um sonho extremamente assim realizado. Eu poder estar tocando mulheres, falando de mulheres de forma totalmente gratuita e visando tornar essas mulheres conhecidas para um público que talvez não as conheça. Você, como mulher negra, periférica, como você mesma gosta de se intitular, né? Você acha que foi fácil ganhar um destaque numa rádio, por exemplo, como você tem hoje? Bom, eu sou moradora de comunidade, eu sou uma jovem preta, né? A gente não pode existir, não pode, né? Se você pensa em alguma coisa grande, é porque você é grande, né? Quando a gente pensa além da gente, é porque a gente é grande. Então a gente não pode voltar atrás, a gente tem que seguir. É difícil, pra caramba. Pra gente que mora em periferia, tudo é longe, sabe? A gente não tem condução, é difícil, a gente sabe o quanto que é difícil
para alguém de periferia estudar, trabalhar, sabe, realizar suas empreitadas, enfim. Mas eu canso de falar isso. Se você pensa grande, é porque você já é grande. Então, jamais desistam dos seus sonhos, principalmente as mulheres. O que muitas vezes a gente vê na periferia são mulheres, né, que começam com uma vida familiar muito cedo, muito novas. Isso não é mais problema. O primeiro, dar amor pra gente. A gente primeiro tem que dar carinho pra gente. A gente primeiro tem que amar a gente. Para depois a gente conseguir amar o nosso filho, amar, quem sabe, um companheiro, né? Amar as coisas que estão ao nosso redor. Então, para quem é na mesma situação que eu, né, de periferia, hoje tenho 46 anos, vou fazer 47 esse ano, mês que vem, se Deus quiser e me der saúde. Mas eu já tive 15, 14, 13, 18, 19, e eu sempre tive foco. A gente muda sim de ideia, a gente muda o ideal conforme vai amadurecendo, conforme a necessidade da vida, conforme a grana que a gente tem. Isso é fato, mas a gente não pode desistir, não pode deixar que qualquer coisinha, qualquer pedra que entrar no caminho, a gente pare e retroceda. Às vezes retroceder é estratégia, mas a gente não pode retroceder porque desistiu. A gente precisa retroceder para aquele joguinho, né? Volte 10 casas. Mas aí tu joga o dado de novo, aí o dado fala assim, ande 20. E é assim que a gente tem que pensar. O samba não tem fronteiras. Mas você acha verdadeiramente que o samba é valorizado no Brasil? O samba, ele pode até não ser valorizado no Brasil, mas na verdade no Brasil a cultura não é valorizada. Então eu estendo isso a várias outras vertentes culturais, né? Só que todo o Brasil faz samba, todo o Brasil faz ritmo bom, todo o Brasil tem uma vertente bacana e positiva musicalmente. Então, a gente é riquíssimo nessa parte. A gente é fabuloso. Artista sai assim, ó, aos montes das nossas comunidades, das nossas periferias, dos nossos morros, sabe? Dos nossos sertões. Tem uma cantora que eu sou perdidamente apaixonada por ela, porque ela, além de uma pessoa maravilhosa, ela é uma cantora exímia, que é a Dandara Alves. E a Dandara Alves veio do Nordeste e canta samba, né? E o samba se estende a outros países, né? A gente tem samba no Japão, gente. Então, essa questão de valorização é uma questão de educação social. Eu canso de falar isso. O nosso povo é carente de uma coisa chamada educação social. Por que é difícil as pessoas entenderem o uso da máscara? Por que é difícil as pessoas muitas vezes entenderem que precisam de uma doutrina educacional, de não jogar papel no chão, de tentar reaproveitar insumos, de tentar muitas das vezes não jogar fora aquilo que o universo demora para poder acabar com aquele material, como são os plásticos, etc. A gente é carente de educação social e a gente não pode, infelizmente, recriminar as pessoas por isso, porque isso não se ensina na escola, porque, infelizmente, a política educacional nossa é falha. A gente recrimina o outro, muitas vezes, por não ter tido essa oportunidade desse aprendizado. E é a falta desse aprendizado que faz a gente não conseguir entender o quanto é importante a cultura na nossa vida, o quanto circo é importante, o quanto ser um ator é importante, o quanto ser um cantor é importante, o quanto ter música na nossa veia é importante. A música ensina, a música educa, a música cura,
Então, o que eu desejo com as pessoas que estão assistindo aqui a esse projeto maravilhoso, que eu mais uma vez agradeço o convite, né? Essa história dessa participação é muito bonita, porque são de meninas que gostam, né, da cultura e estão aqui representando essa cultura para vocês na minha imagem. Então, isso para mim é muito bom e eu fico muito grata por causa disso. Mas a mensagem que eu deixo para finalizar esse papo bacana é essa: é que vocês possam sempre ensinar desde pequeno para os filhos de vocês a cultura. Cultura no geral. A gente muitas das vezes, né, ouve um ritmo e fala: ah, isso aí não tem importância, é só porcaria. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E a gente precisa aprender a ter essa educação social. Só assim a gente vai fazer com que os nossos, as próximas gerações tenham uma visão diferenciada dessa vida e pode ser que eles consigam, né, é o que eu tenho fé, fazer aí infinitamente melhor do que a gente e viver de uma forma melhor e mais benéfica que a gente está vivendo. Cris, muitíssimo obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui hoje, que a gente pôde não só falar de samba, mas falar também de áreas importantíssimas, né, como a cultura, como essa pandemia e a forma como ela interferiu, né, na tua visão, na tua vida, na vida de outros artistas. Foi muito bacana ter você aqui com a gente e até uma próxima. Muito obrigada mesmo pela confiança e eu espero que a gente possa estar junto o mais rápido possível para curtir de pertinho o Samba da Massa, que é o meu projeto, a minha roda de samba. Ouçam, por favor, o programa O Samba que elas fazem na Roquete Pinto, 94.1 FM, todos os sábados, às 13 horas da tarde, 1 hora da tarde, e na Toque Online, né, que é uma TV web, eu faço Samba da Massa, que é, como diz o nome do programa, para todas as massas, todos os ritmos. Ali eu faço entrevista, levo artista, faço a cultura acontecer de alguma forma. E é isso. Grande abraço para todos. Muito obrigada. E é isso, gente. Nossa entrevista está terminando por aqui. Mas logo, logo a gente volta com muitas novidades. Fiquem ligados. Um beijo. Tchau, tchau.